Peço que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 3, para a nossa pregação de hoje. E o tema da nossa pregação é pensando pouco e servindo muito. Simples assim. Pensando pouco e servindo muito. Romanos 12, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pelo contrário, de novo, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar de novo. Senhor, aqui está o teu povo e a tua palavra. Nos ajude no entendimento daquilo que o Senhor nos falou. O Senhor trabalhe no coração de cada um. Tenha misericórdia, Senhor, na minha vida e me ajude, Pai, na transmissão da tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pensando pouco e servindo muito. Você entendeu esse título? Pensando pouco e servindo muito. Não quer dizer que você tenha que deixar de se preocupar, de pensar na doutrina para ir para a prática agora. Não é que, a letra mata, irmão, mas o Espírito vivifica. Então, para um pouquinho de estudar teologia, de pensar um pouco na doutrina e vai agir. Não. O título não quer dizer isso. Esse título também não quer dizer que aquele que está falando demais não está fazendo de menos. Também não é isso. Pensando pouco e servindo muito diz respeito a nós. Pensando pouco em nós mesmos. No meu próprio eu, no meu próprio ego. Consequentemente, servindo muito, nós vamos ver como essas duas coisas estão relacionadas e uma gera a outra. Basicamente, de forma resumida, através de Romanos 3, nós aprenderemos como o Evangelho, ele renova a nossa mente de tal forma que nos leva a pensar de modo equilibrado sobre nós mesmos, ao mesmo tempo que nos chama ao serviço sacrificial dentro da comunidade do Senhor. Se você não pegar nada, e pegar só isso aqui, eu já estou feliz. O Evangelho, ele renova a nossa mente de tal forma que nos leva a pensar com moderação sobre nós mesmos, ao mesmo tempo que nos leva, que nos chama ao serviço sacrificial dentro da comunidade. Antes da gente entrar nos pontos dessa mensagem, e eu hoje utilizarei de uma forma diferente da que eu costumo fazer, eu vou explicar um pouco mais rápido as porções do texto e eu vou explorar mais aplicações. Eu tenho 9 aplicações. Então eu vou explorar mais aplicações nesse texto para ver como esse tema pode ser vivido por nós. Mas deixa eu te contextualizar. Olha aí, nós estamos no livro de Romanos. Epístola de Paulo à igreja de Roma. Paulo não conhecia esses irmãos, mas ele escreve uma carta com uma explanação do Evangelho. É a explanação mais compreensível do ponto de vista de Paulo sobre o Evangelho que ele manda a uma igreja. E ele visa com isso unir judeus e gentios dentro da igreja de Roma e estabelecer essa igreja de modo firme no Evangelho como parte da comunidade romana. E nessa epístola, o apóstolo Paulo, tem um argumento central, e o seu argumento é: o Evangelho é a revelação da justiça de Deus em Cristo. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus em Cristo, é o grande argumento de Paulo em Romanos, e esse argumento está sintetizado
em Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui nós vemos o argumento sintetizado, mas Paulo não somente resume esse argumento ali e para. Não, ele já coloca lá no início para dar o tom, para dar o tema, o assunto principal de sua epístola, mas ele não fica só nisso, porque de Romanos 1,18 a Romanos 11, Paulo está desenvolvendo sobre esse grande tema. Ele está desenvolvendo, argumentando, respondendo objeções da sua grande tese, do Evangelho ser a revelação da justiça de Deus em Cristo. E no restante da carta, quando chega na parte final, dos capítulos 12 ao capítulo 16, nós temos as instruções práticas do apóstolo Paulo, que está baseada no que ele escreveu antes. E é nessa seção da epístola, nós vemos Paulo apontar o Evangelho como algo que impacta a forma de viver de um cristão. É como se a devoção total a Cristo fará com que um cristão sirva ao Senhor de modo fiel nas mais variadas formas e desafios que ele enfrentar no nosso dia a dia. E é exatamente nesse lugar aqui, nas instruções práticas do apóstolo Paulo, baseado no ensino anterior, que está baseado no grande tema da Epístola de Romanos, que nós estamos pisando. E é aqui que nós vamos ver. Nós vamos aprender como o Evangelho ele renova a nossa mente, nos leva a pensar com moderação, de modo equilibrado sobre nós mesmos, ao mesmo tempo que nos leva ao serviço sacrificial da igreja. Olhe de novo aí o versículo 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aqui no capítulo 12, começa a parte de aplicação de Paulo àquela igreja. E nesses capítulos, o apóstolo está dando mais detalhes de como os cristãos devem viver de forma prática as ricas verdades teológicas, do capítulo 1 ao capítulo 12, ao capítulo 11. E aqui a gente já aprende uma das características marcantes do ensino de Paulo, que é a conexão que a doutrina e o dever têm, que a fé tem com a prática. Essa é uma das ênfases de Paulo. É por isso que aqui em Romanos 12, assim também como em outras cartas que ele escreve, ele passa primeiro a exposição e depois vem a exortação. Ele explica sobre o Evangelho e depois ele vai para o discipulado cristão do dia a dia. E precisa ficar bem claro para você que Paulo não está querendo te passar a ideia de que só a instrução ética é suficiente. Ele quer te mostrar que sim, a instrução prática, a instrução ética de como você vive no seu dia a dia é muito importante, mas você tem que estar fundamentado na doutrina. É a doutrina que gera a prática, é a prática que vai decorrer da doutrina. A preocupação dele é retratar que a nova comunidade que Jesus estabeleceu com a sua morte e ressurreição deve viver de modo digno do Evangelho. É por isso que ele dá tantas instruções práticas àquela igreja. Eles devem viver o Evangelho, porque Paulo já explicou o Evangelho nos capítulos anteriores. Para Paulo, teologia e prática andam juntas. E que bênção é isso, irmãos? Que bênção é ver as grandes doutrinas da morte, da ressurreição de Cristo, da soberania de Deus, integradas ao serviço do dia a dia, integradas à conduta cristã. E aqui nós já temos a nossa primeira aplicação, e ela é a seguinte: teologia e prática, doutrina e dever, fé e conduta andam juntas. Teologia e prática, doutrina e dever, fé e conduta andam juntas. Elas não foram feitas para serem separadas. Uma embasa a outra, uma decorre da outra. A teologia foi feita para ser vivida na igreja local. A igreja é o grande palco para nós encenarmos o drama do Evangelho, o drama da doutrina. A igreja é o grande projeto de Deus. É por meio da igreja
que o Senhor tem avançado os seus planos na história. A igreja é o lugar onde nós praticamos a verdade teológica. É por isso que eu não acredito naquela pessoa que vem falar comigo e fala, não, mas ele é muito bom de teologia. Não, mas ele é fera mesmo. Ele já leu toda a dogmática do Bavinck, ele já leu todos os comentários de João Calvino. Ele já leu todas as teologias sistemáticas que você pensar. Mas é que ele não gosta muito da igreja. Como é que é? Não, ele só não curte. Assim, é o jeito dele de ser. Vocês vão comprar essa ideia? Isso não existe. É como um cristão virar e falar, não, mas eu amo estudar teologia, isso é como vida para os meus ossos. Mas a forma com que eu ajo, a forma com que eu trato a minha esposa, a forma com que eu lido com a minha família, a forma como eu lido com meus pais, está aqui. E a doutrina está aqui. Isso não existe. Isso não existe. É por isso também que eu não acredito naquele irmão que diz, eu só estou lá na igreja para ouvir. Servir, não. Ouvir, sim, porque aí eu vou ouvir, preciso aprender, mas esse negócio de servir, de ajudar, de trabalhar, não dá para mim. Isso não existe, gente. O serviço ao irmão dentro da comunidade é expressão viva da teologia no coração. É expressão real da fé, do entendimento doutrinário, daquilo que você crê, e essas coisas caminham juntas. Isso não pode estar separado. Para Paulo não está separado, para os outros escritores da Escritura não está separado, para o nosso Senhor não está separado. Para nós não tem que estar separado. Então a gente tem que parar com esse negócio de teologia e vida, teologia e prática, fé e conduta tão longe. Não, as coisas estão relacionadas. Essa é uma primeira aplicação para nós. E essa característica marcante do ensino de Paulo, continuando, também nos mostra que Deus deu tanto aos cristãos. Os capítulos 1 a 11, Paulo está mostrando a maravilha que é o Evangelho. A maravilha que é a notícia, as boas novas da justificação, da santificação, da união com Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, Deus deu tanto a vocês, e de forma tão graciosa, que vocês precisam responder em grata obediência por tudo que Deus fez. É por isso que tem instruções práticas nas epístolas pastorais. É por isso que tem instrução prática aqui em Romanos. Paulo diz, olha, é como se vocês conseguem enxergar, vocês conseguem ver o que Deus fez por vocês em Cristo, vocês conseguem entender o significado do Evangelho, ser revelação da justiça de Deus, que nos justifica, que justifica o pecador, que dá nova vida. Isso é algo maravilhoso. Vocês estão entendendo isso? Sim, Paulo, nós estamos entendendo. Então vai viver de forma digna desse Evangelho. Então se você entende, você vai obedecer. E aqui nós temos a segunda aplicação, e eu vou te ensinar agora um princípio do Evangelho, que é, você não obedece para ser amado, você é amado e por isso você obedece. Vocês entenderam isso? Você não obedece para ser amado, você é amado e por isso você obedece. Você não obedece para ganhar o favor de Deus. Deus te favorece. Deus te dá nova vida em Cristo por pura graça. Então a sua obediência a Deus é manifestação de gratidão. Você não está obedecendo ao Senhor, você não serve à igreja, você não ora pelos seus irmãos, tipo, orei, né? O que eu vou ganhar? Não é assim. Não é esse o pensamento, o princípio que o Evangelho funciona. Mas o Evangelho diz, olha, você já é amado, olha, você já é aceito, olha, Deus já te deu Jesus Cristo. E aí você olha e fala, eu não mereço isso. Eu não mereço essa graça maravilhosa, Senhor. Eu não mereço tamanha preciosidade, tamanho favor e merecido gasto comigo, Senhor. Ah, Senhor, eu só quero te obedecer. Eu só quero fazer a tua vontade. Eu só quero te amar mais e mostrar com a minha vida a alegria e a gratidão que está aqui no meu coração. Isso é o Evangelho. Então é por isso que nós obedecemos. E é por isso que Paulo diz, olha, portanto, irmãos, se vocês concordam com tudo que eu falei anteriormente, vocês precisam agora ouvir o que eu tenho a dizer sobre
a vida prática de vocês, o discipulado do dia a dia. E é com esses pontos em mente que nós podemos ir adiante nessa sessão de instruções práticas de Romanos, já com 2 aplicações. De forma resumida, e que fica muito claro aqui na abertura de Romanos 12, os primeiros 2 versículos, olha lá comigo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica muito claro aqui que o apelo de Paulo é ao povo de Deus, com base na misericórdia de Deus, e que tem a ver com a vontade de Deus. Ele chama o povo de Deus, eu rogo por vocês, irmãos. Com base em quê? Pelas misericórdias do Senhor. Pela misericórdia do Senhor em Cristo. Pela misericórdia da graça de Deus. E tem relação com a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que vocês façam. Porque somente a visão da misericórdia de Deus pode nos inspirar a apresentar nossos corpos a Ele, a buscar a vontade dEle, a buscar a transformação que vem pelo Espírito dEle. E é exatamente essa vontade do Senhor que os crentes procuram, que vai marcar os relacionamentos dentro da igreja, como Paulo vai demonstrar nos versículos a seguir. Ele primeiro, nesses versículos 1 e 2, fala do relacionamento com Deus, e ofereçam o quê? O seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os primeiros 2 versículos ele mostra essa relação com o próprio Deus. Dos versículos 3 a 8, ele mostra a relação com nós mesmos, como nós temos que lidar com o nosso coração. Dos versículos 9 ao 16 desse mesmo capítulo, ele mostra a relação de uns com os outros. Nos versos 17 a 21, ele mostra a relação com os malfeitores e inimigos. No capítulo 13, versos 11 a 14, ele mostra a nossa relação com o Estado, com o governo civil. E nos capítulo 14, versos 1 a 15, capítulo 14, verso 1 até o 15, 13, ele mostra como deve ser a nossa relação com os membros mais fracos da comunidade cristã. Mas para o nosso propósito, a gente vai focar aqui somente no versículo 3 e ver como tudo isso nos leva e tem a ver com o serviço e o relacionamento bíblico dentro da comunidade. Olha o nosso texto de hoje aí, olha o nosso versículo, como Paulo ele introduz a exortação. Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vocês. É uma exortação específica, estão vendo? Serve a cada um de vocês, está embasada na graça que lhe foi dada. E a pergunta é, que graça é essa? Que graça é essa que Paulo está se referindo? Nós podemos entender que é a graça do apostolado. A graça que chamou Paulo, o favor divino e merecido que o chamou para ser apóstolo e lhe deu autoridade. Agora pense você no lugar de Paulo. Ele era perseguidor da igreja, gente. No momento de sua conversão, ele estava levando cartas com mandado de busca e apreensão para entrar na casa dos cristãos, prender, açoitar, até matar, irmãos. E aí ele se converte. Quando Paulo diz, eu estou falando com vocês pela graça, ele entende o que ele está falando. Ele está dizendo, eu não tenho dignidade em mim mesmo. Mas foi o Senhor quem me chamou. E é por isso que eu estou falando a vocês. Então, por essa graça, vocês devem me escutar, por essa autoridade que foi o Senhor quem me deu. Vocês devem prestar atenção. E qual é o conteúdo da exortação dele? Logo nesse início, que vocês, igreja de Roma, não pensem de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Parece que a ênfase geral de Paulo, a partir desse versículo 3 aqui, é destacar que a mente renovada, lá dos primeiros versos, a mente que foi renovada pelo Senhor para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela deve funcionar para avaliar nós mesmos, a nossa identidade, os nossos dons, porque uma mente renovada pelo Evangelho tem que ser humilde como a mente de Cristo é. E nós precisamos buscar isso. O pensar com moderação aqui nesse texto corresponde a ter um conceito equilibrado. Outras versões trazem essa expressão, ter um conceito equilibrado de si mesmo.
é o exercício do julgamento sensato que leva os cristãos a reconhecer que nada são, que precisam do Senhor, e aí se rendem ao fruto da humildade que vem pelo Evangelho. Essa expressão que segue, o pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, não quer dizer aqui que a fé é uma quantidade que ela pode ser dividida em partes. Também não quer dizer que super querubins, pastores celestiais, apóstolos da guarda do Senhor, abaixo somente da Trindade, tem uma fé gigantesca, e que ele faz e acontece, ele toca em você e cai. Se você cair, é porque você está com alguma coisa ali. Mas não quer dizer que existam esses seres super-heróis, como se Deus desse uma super fé, e portanto eles são intocáveis e têm uma super autoridade, é isso que medida da fé significa? Não, não é isso. Medida da fé aqui é a correta proporção do dom espiritual, que é algo que cada um recebe pelo Espírito do Senhor para que cumpra a sua função no corpo. Medida da fé aqui é a administração que o próprio Senhor faz na quantidade correta, do tipo adequado para usar em cada dom individual. Porque cada cristão recebe o dom exato e os recursos necessários para desempenhar o seu papel no corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. A medida da fé é aquilo que Deus deu a cada um para que sirva na igreja. E aí Paulo está dizendo, com base nisso, e com base no Evangelho, pensem com moderação. Por que ele está falando isso? Porque ele está dando instruções práticas. E porque ele está dando instruções práticas a uma igreja. Ele está falando no contexto da igreja. E para que os relacionamentos dentro da igreja local funcionem de modo bíblico, de modo saudável, um cristão precisa ter as coisas renovadas, precisam ter as coisas ajustadas dentro de si mesmo. Você precisa, pelo Evangelho, ser uma pessoa com a visão correta de si mesmo. E você precisa, pelo Evangelho, ter uma compreensão correta dos dons espirituais que o Senhor deu a você e à igreja. Paulo vai falar dos dons aqui, dos versos 4 a 8, a gente não vai entrar nisso, mas ele tem uma lista de 7 dons. Ele divide em 2 partes, os dons de fala, que é profecia, ensino e encorajamento, e os dons de serviço, que é servir propriamente dito, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Mas a exortação dele é para todos, exerça o dom que Deus deu a você com consciência e para o bem da igreja local. Paulo quer que eles trabalhem para a unidade da igreja, mesmo que dentro da igreja tenha pluralidade de membros e variedade de dons. A igreja é formada por gente de todo tipo. Por gente de todo tipo. Talvez se fosse para você escolher a sua igreja perfeita, você não me colocaria lá. Ou você não colocaria outro irmão aí que está sentado do seu lado. Mas Deus colocou. Se fosse para montar o seu stories de melhores amigos, talvez você não colocaria muita gente que está aqui hoje. Mas olha que bênção Deus colocou. E como a gente vive? Pela unidade do Evangelho. Mesmo com tanta variedade, mesmo com gente de todo tipo. E é isso que Paulo está querendo mostrar para eles. O relacionamento precisa ser transformado. O relacionamento precisa ser transformado. Então, aproveitando esse princípio, nós temos a nossa terceira aplicação de hoje. A renovação da mente pelo Evangelho deve te levar a pensar com moderação, a ter um conceito equilibrado, a fazer uma avaliação de si mesmo com base no Evangelho. Você já percebeu que a Bíblia não diz para você pensar muito de si mesmo? Já percebeu isso? Você sabe o motivo? Você sabe o motivo que a Bíblia não diz para você pensar mais de si mesmo? Porque você já faz isso. Você acorda pensando em si mesmo. Você pensa em fazer o menos esforço. Você pensa em ter o maior prazer. Você pensa em ter o maior conforto. Você já faz isso naturalmente. A inclinação do nosso coração é nos voltar para nós mesmos. A inclinação natural. É por isso que a Escritura vai no outro lado. Pense com moderação. Não pense além do que convém. Porque o seu problema não é que você está pensando pouco em si.
Não é que você tem uma autoestima muito baixa, ou que você precisa de uma autoestima muito alta. O problema é que a gente pensa demais em nós mesmos. E qual é a solução? Não, a solução é achar que eu sou o centro do universo, é que eu tenho todo o poder nas minhas mãos. A solução é pensar grande. Não. Não, então a solução é pensar que eu sou um lixo mesmo e ficar me depreciando por aí. Também não. A solução não é essa. Qual é a solução? A solução é pensarmos menos em nós mesmos. A solução é pensar menos em nós mesmos. A humildade do Evangelho mata a necessidade que você tem de se voltar toda hora para o seu eu. Agora, imagina, olha o contexto que eu falei anteriormente. A igreja com gente toda diferente, né? Aquele negócio todo, muitas pessoas, cada um vem de um lugar, com vários dons diferentes. Aí imagina que todo mundo chega aqui e fala assim, eu quero um culto do meu jeito. Já pensou? É muito cacique e pouco índio. Não dá. Não dá para viver. Eu quero ser agradado. Eu entro pelaquela porta. Eu falo, eu quero ser agradado hoje. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um pandemônio aqui. Uma confusão. Não é isso. Não é isso que Paulo está dizendo aqui para eles. Nós precisamos da humildade que brota do Evangelho. Isso significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Esse é um ensino que eu aprendi lá no Ego Transformado, do Tim Keller. Aquele livro que eu falei que eu leio todo ano e que você deveria ler, com 30 minutos, sentadinho assim, você lê ele rapidinho, 60 páginas desse tamanhozinho, e vai ser muito útil para a sua vida. A humildade baseada no Evangelho significa que eu não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, eu deixo de pensar em mim mesmo. É a liberdade e o descanso que vem do autoesquecimento. E esse é o nosso alvo, irmãos. A verdadeira humildade não é aquela pessoa que se odeia, nem aquela pessoa que se ama demais. A verdadeira humildade, a humildade que brota do Evangelho, é a pessoa que se esquece de si mesma. Ela se esquece de si mesma em prol do outro. O ego dela é igual aos dedos dos pés. Eu gosto bastante dessa imagem. Você pensou no seu dedo do pé, antes de eu falar isso aqui? Você estava pensando nele? Não, só se ele estiver doendo. Senão você não pensa nele. Ele está aí. Ele cumpre a sua função. E você não pensa nele. Seu ego é assim, ele tem que ser assim. Você não precisa pensar nele. Você não fica pensando em si toda hora. Ai, mas o que as pessoas vão falar de mim? Ai, mas o que os outros vão dizer? Ah, não, a pessoa está me olhando, ó. Ó, ela está me olhando. A pessoa não está nem aí para você. Sabe, você está no meio de todo mundo, aí você faz uma brincadeira, aí vira outro. Para que todo mundo está te vendo. Mentira, ninguém está te vendo, você não é importante assim. Eu estava falando aqui para os jovens, os irmãos sabem, eu também sou professor de educação física, e eu dou aula de esporte, eu dou aula de futebol. E às vezes eu estou ensinando lá o esporte para a pessoa, e eu quero ensinar, eu quero que ela aprenda. E aí ela fala, ai, mas todo mundo está me olhando. E aí eu viro e falo para ela assim, você não é o centro do universo. Olha que aconselhamento bom. E aí eu falo, olha ao seu redor, olha para a praia inteira. Aí ela olha assim, tá vendo, ninguém está te olhando. Porque você não é tão importante assim. Você pode aprender tranquilamente, pode errar, pode isolar a bola, você pode fazer o que quiser, e eu estou acostumado com isso, então não se importe comigo. Mas ninguém está te vendo. E tem que ser assim com a gente também. Não é nem pensar mais em mim mesmo e nem ficar me depreciando. Ah, eu sou um lixo mesmo, né? Eu sou tão ruim, né? Eu não sei nem falar direito, né? Não sei nem pregar. Não é isso não é humildade. Isso não é humildade. O que acontece quando você conhece uma pessoa que é verdadeiramente humilde? Você já se fez essa pergunta? C.S. Lewis respondeu essa pergunta. Ele disse que quando você conhece uma pessoa verdadeiramente humilde, você sai da conversa com ela dizendo, essa pessoa se importou comigo. Ela não ficava falando de si. Sabe quando você vai conversar com alguém e você fala, nossa, o meu cachorro voou hoje. E a pessoa fala, mas o meu voou mais alto. O meu cachorro é muito melhor. Aí você fala, tá bom. Aí você vem contando um problema para a pessoa. Ai, hoje foi difícil. Eu quebrei a perna, quebrei o braço, cortei a perna, cortei o braço, cortei o pescoço, mas eu estou vivo pela graça de Deus. E o meu foi muito pior. Eu tomei 3 tiros, cortei a perna, cortei... A pessoa não consegue escutar. Isso é muito chato, gente.
A pessoa não consegue te ouvir, a pessoa não consegue olhar para você. Sabe por quê? Porque ela pensa demais em si. Ela não consegue desvincular o eu dela, de forma nenhuma. E isso cansa. Isso cansa. Mas quando você se encontra com uma pessoa verdadeiramente humilde, você fala assim, nossa, essa pessoa me viu. Essa pessoa me viu. Essa pessoa me ouviu. Essa pessoa ministrou o evangelho no meu coração. Ela deixou de olhar para si, ela olhou para você. A renovação da nossa mente pelo evangelho deve te levar a pensar com moderação. A ter um conceito equilibrado. E o que isso tem a ver com o serviço e relacionamento na igreja? O que tem a ver? Tudo. Tem tudo a ver, porque se você não pratica essas coisas, você é perigoso. É isso aí que você é. Se você não vive isso, você é perigoso aos seus irmãos. Você é perigoso. Porque você não consegue manter um relacionamento bíblico, um relacionamento saudável com as pessoas. Você não consegue praticar relações de serviço, você nem sequer entende a lógica disso. E aí nós temos a quarta aplicação. Quem quer aprender a servir, precisa primeiramente aprender a pensar pequeno de si mesmo. Não fui eu quem disse isso. Foi o Dietrich Bonhoeffer. Eu estou só aproveitando aqui. Quem quiser servir ao irmão na comunidade deve descer às profundezas da humildade. Você não consegue servir o seu próximo se você se acha melhor do que ele. É isso. Você não consegue se relacionar bem com os seus irmãos dentro da igreja se a competição, se a comparação, se a vanglória domina a forma como você vê os outros. Não, mas a chamada ao culto dele é melhor. Não, mas ela ora na igreja, ela ora na frente de todo mundo, e eu não sei fazer isso. Comparação. Ah, mas eu preciso ser melhor que o Renato. Se eu não for melhor que o Renato, eu não vou. Competição. Nossa, irmão, você orou tão bem hoje, glória a Deus, serviu a igreja. Eu orei tão bem hoje. Vanglória. Se isso dominar a forma como você vê os outros, você não consegue servir bem. Quinta aplicação, está anotando aí? Se você é um crente em Cristo, você foi salvo pela graça, e você é chamado, e você é capacitado para amar e servir o seu próximo. Deixa eu falar uma coisa revolucionária para vocês. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Você já está capacitado para amar o outro. Marcos 10, 42, 45, Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo assim, não é assim com vocês é diferente. Aquele que quer ser o primeiro, sirva. Aquele que quer liderar, pegue a bacia e vai lavar os pés dos outros. Os governantes desse mundo, eles pensam de outra forma, mas não é assim com vocês. Deus já nos capacitou. Se você foi salvo pela graça, se você foi salvo por outra coisa, aí tudo bem, você está isento disso. Mas se você foi salvo pela graça, você já foi chamado, já foi capacitado a servir o seu irmão. Você precisa tomar consciência disso. Você precisa tomar vergonha na cara e agir agora. Sexta aplicação. Deus te deu dons e capacidades. Ele deu a todo cristão. E Ele fez isso para que você use, sirva fielmente no contexto da igreja local. Irmãos, nós pertencemos uns aos outros em Cristo. Nós precisamos uns dos outros no Senhor. Nós ministramos uns aos outros pelo temor do Senhor também. A graça do Senhor distribuiu dons à igreja, distribuiu capacitações e fez isso com um propósito. Não fez isso para seu benefício próprio em si mesmo. Não fez para sua própria glória, fez com o propósito que você sirva. Fez com o propósito de que você coloque isso em prática para a glória do Senhor. Essa é a sexta aplicação para nós. A sétima, sabendo que no contexto da igreja existe unidade na diversidade, que a graça ela é dada a todos e que quem distribui é o Senhor, nós devemos nos lembrar que todos têm um papel a desempenhar. Portanto, nós não podemos desprezar o papel que outros cumprem, nem elevar o nosso papel
como o mais importante para a vida da igreja, porque nós somos corpo. Todo mundo é importante. Não é, eu só sou importante se eu pregar lá na frente. Ou, eu só sou importante se eu cantar lá na frente. Eu só sou importante se as pessoas olharem para mim. Não. Irmãos, como eu sou abençoado por muitos de vocês que servem e estão aí, ninguém está vendo. E ninguém está vendo. E esses irmãos estão, e ninguém precisa ver. Ontem a gente teve aqui o encerramento dos jovens, foi um momento muito bom. Abençoa o meu coração ver irmãos chegando para mim e dizendo, me chama mais vezes para servir. Me chama mais vezes para servir. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu limpo, eu quero estar aqui. Todos têm um papel a desempenhar. É corpo. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. 8ª aplicação, irmãos. Para servir, você precisa entender, se apropriar do conceito de dever, do conceito de missão. Como missão, sendo um general dando uma ordem para um soldado, e ele pega aquela ordem como se fosse a vida dele. E ele diz, eu morro, mas eu cumpro isso aqui. É aquilo que está bem expresso naquela série da HBO que a gente já falou bastante aqui, que muitos já viram, a Band of Brothers, que são os primeiros paraquedistas indo lutar lá, representar os Estados Unidos na guerra. Tem um senhorzinho que aparece, acho que é no final do 2º ou 3º episódio, o cara está todo acabado. Imagina um cara acabado, é aquele cara. Eu não sei como é que ele nem consegue falar ali. Você olha, o rosto dele está acabado. E ele diz assim, vocês acham que nós fizemos coisas porque nós achávamos legal? Porque nós queríamos em primeiro lugar? Não. Nós fizemos coisas porque precisavam ser feitas. É o sentido de missão, de dever. Eu preciso fazer isso. É comigo agora. A missão é minha. O negócio é comigo. E essa é uma das coisas que eu falo lá na classe de membresia. Se você participou da classe, você vai se lembrar disso. E um dos exemplos que eu uso para falar disso lá é um dia da nossa reunião de assistência pastoral. Que o Hugo, esse rapaz aqui que está aqui à minha direita, ele estava incomodado. Ele chegou lá na reunião, tinha eu, tinha um pastor, tinha ele, tinha outros irmãos, pastor Maurício, e outros irmãos, e ele falou assim, eu não sei o que as pessoas da nossa igreja estão pensando. E a gente não entendeu. Aí ele explicou. A gente teve o café da manhã, estava todo mundo aqui, e no final, quando foi lá para o culto, deixou a xícara suja, deixou os farelos de pão na mesa, o chão todo sujo, e saiu. Aí ele falou, eu não sei o que as pessoas estão pensando. E eu pergunto, o que vocês estão pensando? Tem alguém para fazer por vocês? Ou o negócio é comigo? Ou a missão é minha? Ou eu faço coisa não é porque é legal, mas é porque precisam ser feitas? Eu fico apavorado de estar aqui, mas eu preciso fazer. Nós somos movidos porque nós sentimos ou nós somos movidos porque nós cremos? Diz. Então sim, irmãos, preste atenção nisso. Conceito de dever, de missão é comigo, a igreja está aqui, ó. Nós precisamos ter cuidado com a igreja. E a última aplicação. Para servir bem, você precisa de maturidade em 3 áreas. Doutrina, caráter e ministério. Ministério quer dizer prática, quer dizer experiência. Para servir bem, você precisa de maturidade em 3 áreas. Doutrina, caráter e ministério. Doutrina, você precisa de preparo. Caráter, você precisa de piedade diante do Senhor. Você precisa de virtude. E ministério, você precisa de prática. Eu também falo isso lá na classe de membresia. E eu dou o exemplo do residente de medicina. Imagina que seu filho tem uma cirurgia de coração para fazer. E aí tem um residente de medicina que estudou 6 anos o curso de medicina. Depois ele estudou mais 3 anos a residência de cirurgia. Depois ele estudou mais 3 anos a residência de cardiologia. E aí ele está no primeiro dia dele no hospital. E aí seu filho está ali para operar. E aí alguém fala assim, é o primeiro dia dele. Você está confortável, não está?
Não, você não está. É isso mesmo, Elise, não, você não está. Ele tem o título. Ele tem o estudo. Mas ele precisa ser experimentado. Ele precisa ser provado no chão da igreja. Com a gente também é assim. Às vezes a pessoa chega e fala, não, mas eu quero lá, eu quero ensinar. Eu quero falar lá na frente. Eu quero falar na reunião das mulheres, eu quero falar na reunião dos homens. Mas muitas vezes o Senhor livra pessoas e até nós mesmos de desastres. Se aquele residente de medicina pegar aquela cirurgia, ele faz um desastre. O Senhor livra você mesmo e a igreja de desastres. Eu estava 3 meses aqui já, e naquele segundo banco ali da parte de trás, eu fui conversar com o pastor Maurício. E aí eu falei que eu era seminarista, que eu estava buscando uma igreja, que eu queria aprender, que eu ia chegar aqui, e o pastor Maurício disse assim, tá bom. Tu não vai pregar não. Tu não vai ensinar ninguém. Você precisa sentar e ouvir. A gente vai orar, né? Que Deus abençoe aí o ministério do irmão. Mas você precisa sentar e ouvir, você precisa da igreja te conhecer. Você precisa ser experimentado. Você acha que eu fiquei triste? Eu saí daqui. Eu falei, cara, eu faria a mesma coisa. Esse cara está se preocupando comigo. O problema é que ele se lascou, né? Estou aqui, né? Mas, vocês estão entendendo? Isso é cuidado. Isso é cuidado. Você é o residente de medicina com bisturi na mão. Você está querendo operar os outros. Você precisa de doutrina. Você precisa de caráter. Você precisa de ministério. Precisamos pensar corretamente, com moderação, a respeito de nós mesmos, irmãos. E nós temos que ter esse conceito equilibrado. Vocês percebem que uma hora eu puxo para o lado e uma hora eu puxo para o outro? Vocês estão vendo isso? Uma hora eu digo, cautela. Outra hora eu digo, você precisa servir. E qual que é a verdade? As duas coisas. As duas coisas. Qual é o nosso exemplo? Nosso exemplo é Cristo. O servo por excelência. O servo sofredor. A receita para o nosso coração, que se inclina a pensar demais em si mesmo, é Filipenses 2. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se esvaziou, se rebaixou e foi homem, se rebaixou e foi servo, se rebaixou e morreu na cruz. Esse é o nosso exemplo. E é só quando o Evangelho faz uma demolição no nosso coração e nos reconstrói a imagem do servo por excelência, que nós podemos também servir bem os nossos irmãos. A cura está no Evangelho. Nós já temos o veredito que nós precisamos, nós já temos o troféu que nós precisamos, nós já temos o selo de aprovação que nós já precisamos, nós não precisamos mais querer pensar demais em nós mesmos. Porque Cristo foi à cruz, porque Cristo foi maldito naquela cruz, porque Cristo foi abandonado naquela cruz, porque Cristo provou da ira de Deus naquela cruz, nós somos aceitos. E ouvimos o Pai dizer, esse é o meu filho amado, neles eu tenho prazer. Aquilo que foi dito para ele, é dito a nós, que cremos, que confiamos no sangue dele. Isso é a nossa motivação. É isso que nos capacita a ser humilde, e não pensar de nós além do que convém, e corajosos. Aí servir mesmo, a pregar, a avançar, sabendo que é o Senhor. Que é o Senhor que nos dá graça, e concede frutos à sua obra. É Ele que é a nossa motivação, alvo e exemplo. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nos ensine a pensar pouco e servir muito.
Nos ensine a olhar para o Senhor Jesus. Que Ele nos motive. Nos ensine a viver a verdade do Evangelho. Que a Tua Palavra e o ensino da Tua Palavra impacte a nossa vida na igreja local e os nossos relacionamentos. Para a glória de Deus. Amém.